gente continua destacando as informações aqui no programa Band Cidade. E a violência contra a mulher e o fim do feminicídio é uma luta que não deve cessar. Ações de defesa e proteção à mulher precisam ser ampliadas e fortalecidas para que as mulheres, de fato, possam ser livres. A reportagem da Rondovisão TV destaca uma história de superação. Eu nunca pensei, inclusive, que tornaria minha história pública. Eu pensava, inclusive, que o dia que aquilo parasse de doer já era o suficiente. Este é mais um dos inúmeros relatos de mulheres que já sofreram algum tipo de violência. E, infelizmente, não será o último. A agressão física, propriamente, ela começou a acontecer cerca de alguns meses depois do relacionamento, e com traços de mais crueldade mesmo, como aconteceu no final, ao término do relacionamento 14 anos depois, que culminou numa internação, cirurgia e alguns ossos da face fraturados. A Ilma sobreviveu a todos os tipos de agressões: moral, física, patrimonial, sexual e psicológica. Mas assim como a grande maioria de outras mulheres, o medo e a vergonha a impediam de denunciar o agressor. Quando chegou ao conhecimento de tantas pessoas, quando eu fui hospitalizada, por exemplo, eu passei por algumas situações assim bem vexatórias. Pessoas que chegaram aí à enfermaria enquanto eu recebi os primeiros socorros, para abrir a cortina e certificar de que realmente era eu. Tipo, em cidade pequena, mas enfim, você vê o quanto você suprime, o quanto você esconde uma realidade que choca, as pessoas. E eu tinha, assim, muita vergonha de admitir que aquilo era uma realidade na minha vida. A história da farmacêutica ganha ainda mais força no mês em que as ações de proteção à mulher são fortalecidas através da campanha Agosto Lilás. A promotora de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Rondônia destaca sobre a importância de uma rede de apoio. Nós temos observado na nossa prática diária que existem muitas mulheres que encontraram uma forma de sobreviver em meio ao caos. E que em alguns contextos até naturalizam isso, mas não é culpa delas. Que fique reforçado, nenhuma mulher permanece dentro de uma relação ofensiva por escolha própria. Ou ela não percebe, ou ela não encontra uma rede de apoio capacitada, técnica e familiar e social para lhe amparar no movimento de enfrentar a violência. E também não é só enfrentar, é enfrentar e ter estrutura para superar. A informação, ela é muito importante, a educação é importante para primeiro que a gente entenda que se tem direito, sim, para mulheres que sofrem isso, que é possível, sim, a gente perceber o perfil, desse abusador, dessa pessoa desse relacionamento abusivo e que não é vergonhoso. Dados do último Anuário de Segurança Pública mostram crescimento no índice de violência contra a mulher em todos os estados brasileiros. Só os crimes de perseguição já são mais de 77 mil registros. Em Rondônia, esse número chega a 84. 13 desses tipos de registros envolvem crianças e adolescentes. É necessidade de avançarmos sobre o olhar da violência doméstica, como é que ela ocorre, como que acontece e como trabalhar. O acolhimento adequado às mulheres vítimas de violência e a ampla divulgação da Lei Maria da Penha são apenas alguns dos esforços contínuos do Ministério Público. E fazer com que o máximo de mulheres tenham acesso a essas informações de forma quantitativa e qualitativa também, porque a informação precisa que conduza ela, de fato, para um caminho que a leve para uma vida de liberdade sem qualquer tipo de violência e com acesso ao direito universal de felicidade. Conscientizar, proteger e responsabilizar. Ação de todos, esforços conjuntos para quem sabe no futuro próximo entender que a mulher deve ser respeitada. Saber dos direitos, da garantia deles, eu acho que é um ponto primordial para a gente tentar organizar melhor isso e isso diminuir de alguma forma. A justiça chegou para mim quase 5 anos depois, foi sentenciado e ciclo encerrado. Essa reportagem ela tem justamente o propósito de despertar em você
as possibilidades de superação e como viver posteriormente a uma denúncia, como ter a sua independência. Mas os debates eles precisam ser acalorados e eu acredito, não tem ciência sobre o que eu vou dizer, mas seria importante demais começar a observar se não é necessário não somente colocar as mulheres a par dos seus direitos, empoderar as mesmas com condições de denunciar e superar esses problemas, mas também colocar junto do debate os homens, para que eles também repudiem esse tipo de atitude, para que no seu ciclo no dia a dia também passe adiante essa indignação. Nós temos que nos rebelarmos, a sociedade como um todo, independente de homens e mulheres, contra a violência, contra as mulheres e contra o indivíduo de forma em geral.